Olá, 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 pessoal, boa noite, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá? É uma satisfação imensa ter vocês aqui nessa sala. Eu sei que tem líder de todo lugar do Brasil, nosso negócio está crescendo muito. Digita 10 aí para mim, por favor, quem está me ouvindo bem. Porque agora é a hora, agora é o momento. Vamos aprender tudo sobre os produtos da nossa empresa, né? Sobre o nutracêutico. E saber como esses produtos foram feitos, por qual motivo e aquele, existe essa composição, aquela, e assim por diante. Saber como você levar esse produto para o mercado, né? Por que usar a nutrição correta, por que ter esses produtos. Então vamos lá, sem mais delongas, me ajuda a receber com muitos créditos aí, diretamente de Porto Velho, Rondônia, nada mais nada menos que a nossa doutora oficial da Inove Life, Tatiana Fagnani Machado. É com você, linda. Boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vamos começar que a gente já está um pouquinho atrasado, né? Primeiramente, eu queria me apresentar. Eu acho que a maioria de vocês já me conhecem. Meu nome é Tatiana, né? Eu moro aqui em Rondônia, no mercado tradicional. Aí está um pouquinho do meu currículo, do que eu faço. Eu sou médica. Minha primeira graduação foi farmácia e bioquímica. Eu sou farmacêutica. Tenho pós-graduação em cosmetologia, biotecnologia molecular e fármacos e medicamentos. Tenho várias atualizações na área de suporte nutricional, nutrição, clínica médica e principalmente na área que eu mais gosto, é que tudo que está relacionado à saúde e bem-estar e beleza. Então, assim, eu estou aqui hoje oficialmente pela Inove Life. Nós formamos aí uma parceria e para dar treinamento, o primeiro treinamento oficial da nossa linha de produtos, né? Hoje a gente vai falar resumidamente de todos os produtos da Inove e por que devemos usar todos os produtos, né? Distribuidores devem utilizar todos os produtos para sentir o efeito do produto, ter confiança no produto e assim conseguir vender e ajudar outras pessoas a usar o produto também. Então, essa é o objetivo inicial da nossa apresentação de hoje. Bom, vamos começar falando. Eu sempre. Uma frase que eu gosto muito: o entusiasmo é a maior força da alma. Conserve-se e nunca te faltará poder para conseguires o que deseja, certo? Agora a gente vai começar falando sobre o que é saúde, né? A gente acha que saúde é a ausência de doença, ou seja, uma pessoa está saudável quando ela não está doente. Pela Organização Mundial da Saúde, não é apenas isso. Então, saúde, ele é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, para que a gente tenha saúde, a gente tem que levar em consideração o desenvolvimento pessoal e a qualidade de vida também. Então, é importante a gente ter saúde no seu contexto mais amplo, certo? Então, e se a gente precisa ter qualidade de vida para ter saúde, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é um equilíbrio, gente. É um equilíbrio onde a gente tem um equilíbrio do nosso bem-estar físico, ou seja, da ausência de doença, do nosso bem-estar mental e emocional, ou seja, treinamento, desenvolvimento pessoal e o nosso meio ambiente, que é o nosso bem-estar social, ou seja, financeiro. Então, para a gente ter uma boa saúde, o mínimo que a gente precisa ter é uma alimentação saudável, prática de atividade física e evitar tudo aquilo que faz mal à saúde, não é? Drogas, fumo e álcool. A gente precisa ter um contexto emocional, cuidar do nosso emocional, da nossa espiritualidade, né? Do entusiasmo, manter o entusiasmo, ter Deus dentro de nós, ter capacidade de gerenciamento de estresse e um desenvolvimento intelectual, desenvolvimento pessoal. E levar em consideração ainda o nosso meio ambiente, buscando um trabalho compensador, que dê o mínimo de conforto para a nossa família e nos dê condições financeiras favoráveis, né, para ter esse mínimo de conforto, para manter a nossa família unida, a nossa família saudável, proporcionar uma boa qualidade de vida e lazer para as pessoas que nós amamos. E a gente está totalmente inserido nesse contexto, né?
A Inovilife, ela pensou em tudo isso para nos propor um plano de trabalho com produtos tão maravilhosos que levam a um bem-estar e uma melhora da qualidade de vida. Para entender isso direitinho, a gente tem que entender o panorama mundial da saúde hoje. Eu peguei alguns tópicos que estão muito em alta, né? Para nós médicos na área da saúde, que hoje eles usam muito o termo que fala globesidade. O que é isso, doutora? É uma epidemia de obesidade. O mundo está engordando. Não é o Brasil, não é a América, é o mundo. O mundo está vivendo uma epidemia de obesidade. Consequentemente a isso, nós estamos ainda aumentando a quantidade de doenças do coração, certo? Apesar de ter um aumento da longevidade, hoje as pessoas vivem mais graças à tecnologia, às ciências e à medicina, isso não significa que elas vivam melhor, né? Isso não significa que elas tenham qualidade de vida. E um problema muito grande hoje é o sedentarismo e o estilo de vida contemporâneo. O estilo de vida de hoje é muito agitado, muito corrido, né? O que proporciona ainda o estresse, dificuldade de uma alimentação correta, dificuldade de prática de atividade física. Hoje, nós temos no Brasil mais de 50%, 52% das pessoas entre 16 e 24 anos de idade não praticam nada de atividade física. Isso é um índice bem grave, bem alarmante. E qual o panorama do Brasil nesse contexto, né? Existe uma pesquisa do IBGE, a pesquisa mais recente do IBGE, né, mais profunda e mais recente, é do ano de 2010. Essa pesquisa, ela mostra que existe um aumento substancial e contínuo em pessoas com excesso de peso em todo o Brasil. Então, independente da região do país, independente da classe social, né, independente da faixa etária, existe um aumento substancial de pessoas com excesso de peso ou obesidade. Esse índice é de 2010, certo? Eu vou falar para vocês mais alguns dados que são bem alarmantes. Está passando. Do panorama atual do Brasil, onde esse panorama diz que 48% das mulheres estão em sobrepeso, 50,1% dos homens acima de 20 anos de idade estão em sobrepeso. Isso significa cerca de 70 milhões de pessoas. Destes 70 milhões, cerca de 10 milhões e meio de pessoas estão em obesidade, independente do grau, 1, 2 ou 3, mas estão acima do excesso de peso. E o que é mais preocupante é que a obesidade infanto-juvenil ela cresceu nos últimos 20 anos 240%. Então, as crianças também estão obesas. 70% das mortes hoje no Brasil elas são causadas por doenças cardíacas no coração, derrames e câncer. Dentre essas, 50% dessas mortes estão totalmente relacionadas às dietas, uma alimentação incorreta. E 50%, olha isso, gente, 50% das consultas médicas, elas seriam dispensadas, desnecessárias, se as pessoas tivessem uma nutrição mais equilibrada. Esses são dados da Organização Mundial da Saúde. Então, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? Uma globesidade aumentada em todas as faixas etárias. Esse gráfico, ele diz que no ano de 2020, mais do que 50% dos norte-americanos, eles serão obesos grau 1. E no Brasil, mais de 30% dos brasileiros serão obesos grau 1. Então, a gente está caminhando para esse trágico índice norte-americano, né? As pessoas nos Estados Unidos, elas estão, na sua maioria, com excesso de peso e obesidade do que no peso normal. E a gente está caminhando para esse lado também, né? Nós estamos com o pezinho lá. E para provar que isso é fato, a gente precisa prestar atenção na mídia hoje em dia, né? Se você for a uma banca de jornal, fechar os olhos e puxar uma revista, você tem 80% de chance
de puxar uma cuja capa fala alguma coisa relacionada à saúde ou peso. Não é verdade? Tem dietas mirabolantes, ou fala da alimentação, ou fala da atividade física, não importa. No contexto geral, as revistas estão falando sobre o problema do momento, né? Que é a balança. E por que elas têm, elas colocam tanto isso nas suas manchetes, nas suas capas? Porque as pessoas estão interessadas, né? A revista só coloca na capa aquilo que vende. E por que as pessoas estão interessadas, doutora? Porque isso passou a ser um problema de dentro da casa dos brasileiros. Hoje em dia, todo mundo tem dentro da sua casa, a grande maioria, pelo menos uma pessoa com excesso de peso e obesidade, né? Então, as pessoas buscam mais informações a esse respeito. E por que isso está acontecendo, gente? Porque a gente vive um momento de desequilíbrio alimentar grave. A vida contemporânea, ela proporciona isso. O excesso de gordura, açúcar e sal, que a gente chama de gás, excesso de hormônios e agrotóxicos nos alimentos, excesso de pães, né, carboidratos brancos, pães e massas, álcool e medicamento, né, para tentar consertar algum dos problemas gerados por esse desequilíbrio. E a gente tem uma pouca oferta de vitaminas, minerais, proteínas vegetais, fibras e água. Então, esse desequilíbrio é muito grave. Existem várias causas desse desequilíbrio, né? Então, hoje em dia, a qualidade dos alimentos mudou e o tipo de alimentação também mudou, não é verdade? Há 30, 40 anos atrás, as plantas, elas, antes de serem colhidas e serem vendidas no mercado, a gente tinha um processo aí de quase 6 meses, né? As plantas utilizavam a luz do sol, água e gás carbônico para produzir o seu próprio alimento, não é verdade? E dessa alimentação saía o oxigênio, a fotossíntese normal. Esse oxigênio em excesso ele é prejudicial para a planta. Então, durante esse período de 6 meses, a planta começa, então, a produzir antioxidantes naturais. Antioxidantes para combater esse oxigênio. E nós, há 30 anos atrás, utilizávamos o quê? Comíamos esses vegetais que durante 6 meses vinham acumulando antioxidantes. E a gente ingeria esses vegetais e esses antioxidantes eram extremamente essenciais para o funcionamento e para a saúde do ser humano. Hoje em dia, as plantas elas são colhidas em 30 dias, graças a substâncias químicas que colocam nessas plantas, hormônios, para que elas cresçam. O mesmo acontece com as nossas carnes, né? Com frango, com boi. Um frango ele demorava mais ou menos 6 meses também para ser abatido. Hoje ele é abatido em 45 dias. Então eles estão literalmente bombados de hormônio. Ainda tem os agrotóxicos, os pesticidas. Então a qualidade dos alimentos ela deteriorou demais. Além disso, além de nós não nos alimentarmos da maneira correta, né? Não termos os nutrientes necessários mais nos nossos alimentos, a gente teve uma troca radical do tipo de alimentação. Por quê? Porque hoje a vida é muito corrida. A gente corre demais, não tem tempo, às vezes, para fazer uma alimentação correta, não, financeiramente é inviável, e a gente acaba aderindo muito aos fast foods, né? Com baixo teor nutricional, excesso de caloria e excesso de gordura, açúcar e sal, que é o que dá o alimento. Então, a gente não se alimenta hoje, a gente come hoje, pelo prazer de comer. Então, tudo isso causa um tremendo desequilíbrio nutricional. A gente não consegue mais ter apenas dos alimentos todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para ter um bom funcionamento durante um dia e durante a nossa vida, certo? Então, a gente está vivendo um momento crítico. Para entender mais também esses fatores, a gente tem por que o mundo está engordando, por que o mundo está ficando doente, graças à má alimentação, a gente tem que entender a biologia, né? Como que o corpo funciona em relação à obesidade. Primeiro fator, a gente tem que considerar o cérebro. O cérebro é responsável pela sensação de fome, saciedade e recompensa. E hoje, o que nós fazemos? Nós nos alimentamos rapidamente, não informamos ao nosso cérebro que a gente deveria estar saciado, porque a gente come, mastiga e engole muito rápido.
E a gente, além disso, come pelo prazer de comer e não pela necessidade na nutrição. Então, nós estamos viciando o nosso cérebro no alimento. Então, hoje nós consideramos a pessoa em obesidade uma pessoa viciada em comida e não em nutrição. E isso é um grave problema da atualidade. Outro fator é o metabolismo, né? O metabolismo é a habilidade que a gente possui de queimar calorias, de queimar gordura ou de reter essa gordura, de estocar essa gordura. Então, essa habilidade, ela varia de corpo para corpo, né? O homem, geralmente, ele tem um metabolismo mais acelerado que a mulher, os idosos, eles têm um metabolismo mais lento do que os jovens, tudo isso varia de pessoa para pessoa. Mas uma forma que nós temos de acelerar o nosso metabolismo é através da prática de atividade física. E como eu disse para vocês, mais de 50% dos nossos jovens, pessoas entre 16 e 24 anos de idade, hoje são sedentários, não praticam nenhuma atividade física. Esse valor ele vai aumentando conforme aumenta a idade. Quanto mais velhas as pessoas ficam, né, é inversamente proporcional. A idade aumenta e a porcentagem de praticantes de atividade física diminui. Então, o metabolismo ele já não é tão auxiliar hoje na queima de gordura e na manutenção do controle do peso corporal. E a questão genética, né? A genética, ela diz a predisposição que um adulto tem de ganhar peso. Não é uma desculpa para se ganhar peso. Eu vejo muito em consultório a pessoa falar, eu sou gordinha, eu tô assim porque meu pai é gordinho, porque minha mãe é gordinha. Não. Pai e mãe obesos, a pessoa tem de 50% ou mais chances de desenvolver obesidade. Mas é lógico que ela só vai desenvolver obesidade se ela comer mais do que gastar, né? Então, o meio ambiente influencia. Ela tem maior chance de desenvolver, maior dificuldade de se manter magra. Mas tudo depende da pessoa e não é simplesmente um fator genético, certo? Então, como a gente pode vencer hoje a crise da obesidade, a crise do descontrole do peso corporal? A gente pode vencer, a gente vê hoje no mercado, nas revistas, em tudo quanto é lugar, na televisão, um grande número de propostas para se perder peso, né? Milhares de dietas, milhares de formas, corta carboidrato, corta gordura, prática de atividade. Existem inúmeras propostas, dieta da lua, dieta da sopa, dieta da chuva, existem inúmeras propostas. A minha pergunta é, já que existe tanta coisa assim, por que nenhuma delas consegue hoje ter um resultado definitivo e compensatório, um resultado que compense? Porque a gente não faz uma abordagem total de todo o panorama causal da obesidade, né? A gente quer resultados rápidos, as pessoas costumam querer resultados rápidos, fazem dietas radicais, dietas drásticas, e não conseguem manter esse funcionamento, esse hábito por muito tempo, porque ela não faz uma reestruturação dos seus hábitos de vida. Então, para iniciar hoje um processo para perda de peso, para controle e manutenção do peso corporal, é muito importante pequenas mudanças, né? A sociedade hoje brasileira, a BES, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, ela diz o seguinte, que durante muito tempo, muito se sabe, muito se pesquisou e muito se descobriu sobre a obesidade, mas pouco se mudou e pouco se entendeu mais sobre o tratamento da obesidade. Por mais que se propõe muitas coisas, hoje só existe uma forma bem sucedida para perder peso e manter-se num peso ideal, manter-se magro, que é você ter um maior gasto energético e menor consumo de energia. Ou seja, gastar mais calorias e comer menos. Praticar atividade física e diminuir, restringir a ingestão de alimentos. Não existe milagre. E isso a gente entende há muito tempo. Há muito tempo. Então, você tem que fazer um controle, uma abordagem totalmente comportamental. Além do que, a pessoa precisa querer aprender a pensar como magro. A gente vai fazer em breve um treinamento sobre isso. Ensinar os nossos clientes, as pessoas que nós vamos acompanhar a pensar como uma pessoa magra. Então, isso é um fator, porque a gente vê que, inclusive, como que a gente descobre isso? A gente percebe muito isso.
na medicina é que até a pessoa que faz uma cirurgia do estômago, e uma cirurgia bariátrica, reduz o estômago, a gente tem um índice de aumento de peso de mais de 60% após 5 anos. Porque eles cortaram o estômago, eles diminuem o estômago da pessoa, mas eles não mudam o cérebro, não mudam a forma de pensar. E aos poucos, a pessoa começa a se alimentar incorretamente, força, passa mal, uma hora ela não passa mais mal, ela vai forçando, o estômago dilata e ela volta a engordar novamente. Então, assim, você tem que abordar todos os fatores e a gente vai ensiná-los a como abordar e como acompanhar essas pessoas, né? Em todos os fatores que devem se abranger no comportamento, na abordagem comportamental dos nossos clientes, né? E nossas mesmas. Então, a condição básica não tem segredo, gente. Você tem que fazer um registro das calorias que você ingere durante o dia e fazer um registro do seu peso e dos exercícios, para que você gaste mais caloria do que você acumula. Se você conseguir esse equilíbrio, né, maior atividade e menor ingestão calórica, não tenho dúvida que você vai perder peso. E isso feito de maneira prudente, de forma balanceada, reduzindo açúcares e gorduras, ingerindo, fazendo uma dieta, e a gente vai falar sobre isso, mais rica em proteína, você vai conseguir alcançar o seu objetivo e manter-se no seu objetivo por mais tempo, certo? Bom, e foi o que eu disse, nós temos uma condição básica, inicial, para se conseguir perder e manter o peso. Primeiro, é estabelecer metas realistas e modestas. Não adianta falar, vou emagrecer 10 quilos em 15 dias, porque isso é praticamente impossível, é muito difícil, e se conseguir, vai trazer danos para a saúde. E focar em mudanças. O importante é a gente mudar os nossos hábitos de vida, né? Não só hábitos alimentares, como hábitos de interagir com o meio ambiente e como hábitos de prática de atividade física, né? Tentando se nutrir, ficar menos estressado, parar e fazer uma refeição adequada, de forma lenta, né? E praticar, sair por aí, se movimentar é o mais importante, né? Eu sempre digo que para você ter sucesso na restrição de pesos, certo? Você tem que fazer duas coisas. Se movimentar, então você tem que mudar os hábitos de atividade física da sua vida, que são responsáveis por 40% do seu sucesso. E mudar os hábitos alimentares, pensar como uma pessoa magra, que são responsáveis por 60% do seu sucesso. Não tem jeito. E essa é a função do distribuidor Inove Life, gente. Essa é a nossa função. É o nosso papel, incentivar os nossos clientes, incentivar os seus clientes a terem um estilo de vida saudável, num termo mais abrangente da palavra. Ou seja, prática de atividade física, temos produtos para isso. Uma alimentação adequada, com redução de calorias e maior nutrição, temos produtos para isso. E uma suplementação alimentar, para adquirirmos os nutrientes que as nossas células precisam e que hoje eu já provei para vocês que a gente não consegue mais absorver somente com uma alimentação saudável. Então, essa é a função do distribuidor Inove Life, ou seja, se formar, se autoformar em um coach do bem-estar, certo? A função é mudar a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter em mente que aqui os distribuidores não são médicos, vocês não são médicos, então vocês não vão diagnosticar, vocês não vão tratar e nem curar doença nenhuma. De forma direta, não. O papel do distribuidor é ajudar as pessoas a mudarem suas atitudes e hábitos sedentários por vida, trocar os hábitos sedentários e os hábitos alimentares nocivos por uma atitude de prática de atividade física e hábitos alimentares saudáveis. Acompanhar a pessoa a alcançar os objetivos dela, seja ele qual for. Essa é a função, né? De nós, dos distribuidores da Inove. Dos distribuidores da Inove Life. Então, a gente não trata a doença, a gente não trabalha com medicamento, isso é muito importante. Nós não temos remédio para emagrecer, não é nada disso. Nós temos alimentos saudáveis,
Alimentação balanceada. E como que nós vamos ajudar a vida as pessoas mudarem de vida? Como que nós vamos acompanhar isso, ensiná-las? Através de 3 critérios, né, de abordagem. Vocês vão abordar a alimentação dessa pessoa, incentivando o hábito saudável, de alimentação saudável. Vocês vão inserir na vida, no cotidiano alimentar e de higiene pessoal e cosmética dessa pessoa, os produtos da Inove Life. E vocês vão estimular, através de sendo exemplos, um estilo de vida saudável e a prática de atividade física. E por que eu digo sendo um exemplo, gente? Não adianta, e eu vou falar isso, me desculpem quem não gostar, não adianta a pessoa que está acima do peso pegar um shake da Inove Life e vender para o vizinho. Não adianta. Nós temos que vender os nossos resultados. Se o shake não funciona para você, o seu vizinho não vai acreditar que vai funcionar para ele. Então, se você tem que perder peso, se você tem que ganhar peso, se você tem que ter mais energia, mais disposição, faça isso agora e faça isso rápido. Você tem que começar primeiro mudando os seus hábitos de vida para depois você conseguir levar a mudança para casa ao lado da sua. Isso é fato. Então, se você estiver gordinho, trabalhando com os produtos da Inove Life, foque na venda de perfume, mas não venda o shake enquanto você não tiver resultado. E isso é muito importante, porque se você estiver acima do peso e levar para o seu vizinho o shake dizendo que ele emagrece, ele não vai falar para você que é você que não está fazendo direito. Ele vai falar, imagina, o shake da Inove Life não funciona lá. Essa pessoa está gordinha e está vindo me oferecer um produto para emagrecer. Então, isso é conscientização. Então, se a gente precisa perder peso, vamos utilizar os produtos. E outra coisa, a gente trabalha com marketing de multinível, marketing de relacionamento e marketing de consumo. Então, o ideal é que na nossa mesa, a nossa casa, nós utilizamos todos os produtos da Inove Life, ok? E eu vou provar para vocês que eles são fundamentais para um bom funcionamento do organismo. Então, a gente tem que levar para as pessoas e entender, levar para a nossa casa primeiro, para depois levar para terceiros, os benefícios da nutrição. Uma nutrição equilibrada significa uma nutrição celular adequada, né? Uma nutrição celular, a gente tem que um conjunto de células é um tecido, um conjunto de tecido um órgão, um conjunto de órgão um organismo, né? Um corpo. Se a gente tem uma célula bem nutrida, consequentemente nós teremos um corpo bem nutrido. Se a gente tem um corpo bem nutrido, eu garanto para vocês que se vocês utilizarem todos os produtos de nutrição da Inove Life, em uma semana vocês vão sentir total diferença. É qualidade de vida pura. Você vai conseguir ter controle maior do seu estresse, vai trabalhar melhor, vai raciocinar melhor, vai ter disposição para fazer prática de atividade física, vai ter disposição para iniciar um plano de controle e manutenção do seu peso, seja para menos, seja para mais, ou somente manutenção da sua saúde, se você não precisa mudar o seu peso, né? Então, nós temos os nossos produtos, eles atendem a todas essas necessidades. Uma boa nutrição, ela favorece disposição para a prática de atividade física. Então, eu sempre digo que o fato de 52% dos brasileiros jovens hoje não praticarem atividade física é porque eles se alimentam de forma inadequada. É porque eles estão habituados a ficar na frente da televisão, na frente do computador, comendo uma bolacha recheada. Se eles não se nutrem, eles não têm disposição para fazer algo diferente, não é? Então, por que a gente tem que incentivar? A gente tem que mostrar, a gente tem que liderar como exemplo a prática de atividade física, porque ela causa benefícios físicos, ela ajuda a controlar o peso, melhora o perfil de gordura, não é? Do corpo, tanto na parte de contorno corporal, quanto no perfil lipídico, né? Colesterol e triglicérides. Ela aumenta a força muscular, melhora a resistência física. Quando a gente aumenta a força muscular, a gente aumenta a porcentagem de músculo no corpo, a gente aumenta o nosso metabolismo, queima mais gordura, né? Emagrece com maior facilidade. E melhora a resistência física, que é melhorar o funcionamento do nosso coração. E os benefícios psicossociais, se a gente está no peso em forma, melhora a autoestima, melhora o humor, alivia o estresse, fica menos estressado, menos irritado e aumenta o bem-estar. Então, utilizar os produtos, né,
de forma adequada para ter uma nutrição celular e incentivo na prática de atividade física é fundamental, tanto a nós, aos distribuidores, né, quanto também aos nossos clientes. A gente só vai conseguir ensinar os nossos clientes quando isso fazer parte da nossa vida, certo? E quem que deve utilizar os produtos da Inove? Gente, todo mundo que respira. Pessoas que querem mais energia, que praticam esportes ou querem começar a praticar atividade física, pessoas que querem controlar o peso, ganhar massa magra, massa muscular, pessoas que querem apenas ter uma nutrição saudável, qualidade de vida, e pessoas que querem ficar de bem consigo mesmo e com a sua beleza, mais belos, né? A gente não pode esquecer aí dos nossos produtos de nutrição externa, dos nossos cosméticos, certo? Nutrição Inove Life, né? Esse aí é o Dr. Máximos. O Dr. Máximos, ele escreveu um livro, ele diz que o mundo mudou e a comida também. Por que isso aconteceu? Pela necessidade. Hoje existe uma necessidade, né? A suplementação alimentar, ela deixa de ser apenas uma opção e passa a ser uma necessidade, uma obrigação. E como que isso surgiu, né? Então, assim, a gente teve do conhecimento das ervas chinesas, ervas indianas milenar, somado à alta tecnologia em nutrição do momento, surgiu, então, o que nós chamamos de alimento do futuro, ou alimento funcional, alimento prontamente absorvido de nutrição celular, que é a comida em pote, que é justamente a proposta da empresa Inove Life. Comida dentro de pote. E vamos começar agora a falar propriamente dos nossos produtos. A primeira comida em pote que nós temos são os nossos shakes, né? O pó para preparo dos shakes. A gente sempre tem que entender o que é um pó para preparo do shake. Ou a gente chama de comida em pó, ou na Anvisa registra-se como substitutos parciais de refeição. Alimento para substituição parcial da refeição. O que é isso? A melhor definição são compostos, fórmulas elaboradas e enriquecidas em todos os nutrientes, sendo aminoácidos, vitaminas, minerais, antioxidantes e proteínas necessárias para substituir uma refeição saudável. Então, as 3 colheres do nosso shake, ela tem todos os nutrientes de uma refeição saudável. Ah, doutora, mas então qual é a vantagem? A vantagem é que, ao contrário de uma refeição no prato, ela não tem gordura, 0 colesterol, ela não tem glúten, 0 glúten. Se feito com água ou com o leite sem lactose, ela tem 0 de lactose. Ela é enriquecida com fibras, proteínas, minerais, vitaminas, aminoácidos, chia e quinoa, ou seja, fibras. Então, além de ter todos aqueles nutrientes que uma alimentação saudável teria, os nossos shakes, eles não têm gordura, não têm colesterol, não têm glúten e tem baixo teor calórico. Tem baixa caloria. E por isso que também servem para emagrecer. E eu vou explicar sobre isso também. Então, ó, o nosso shake, a porção do nosso shake, do Shake 9, ele tem em torno de 218 calorias se feito com leite desnatado. Ele tem aminoácidos essenciais e não essenciais, vitaminas, minerais e antioxidantes. 17 gramas de proteína de alto teor biológico, uma proteína completa de alta absorção. Baixo teor de sódio. Ele tem 0 colesterol, 0 glúten e lactose, se feito com água ou com leite sem lactose. Ele é enriquecido com chia e quinoa, então ele é suplementado em fibras. E ele tem 50% da dose diária de cálcio necessária. Tem 590 miligramas de cálcio por porção, sendo que são necessárias 1.000 miligramas dia de cálcio. Né? Então, ele é bem suplementado em cálcio. Ele está bem completinho e você pode substituir uma refeição normalmente e com total segurança. E como fazer esse shake, doutora? No liquidificador, você vai colocar 4 pedras de gelo. O gelo é importante para dar sustância, para ele ficar bem cremoso, tá? Por dose, 4 pedras de gelo, 200 ml de leite desnatado
ou água, certo? 3 colheres de sopa de shake, 1 colher de sopa de proteína. É importante suplementar a proteína e a gente vai entender sobre isso, certo? E você vai bater no liquidificador. Se feito com água, você pode adicionar 1 colher rasa, 1 colher de sobremesa de leite em pó desnatado. Bata no liquidificador em rotação baixa por cerca de 3 a 5 minutos. Se possível, usar um dimmer para diminuir a rotação do seu liquidificador. E ele vai ficar com substância de sorvete, muito saboroso, e você vai se alimentar com ele. A melhor alimentação, o maior momento de tomar o shake é pela manhã, gente. É tanto para manutenção, para ganho de massa ou para perder peso, é substituir o café da manhã, certo? Após um longo período de jejum, você vai utilizar aí o shake com proteína e os chás logo pela manhã, para te dar energia e disposição. Nós vamos falar sobre os chás também logo a seguir, né? Então, assim, e por que o shake é importante, gente? É vantajoso? Porque é fácil de controlar as calorias. É muito fácil convencer uma pessoa que trabalha demais e quer fazer uma reeducação alimentar a utilizar o shake. Porque você não precisa contar calorias, ele é fácil de preparar, ele substitui uma refeição completa com todos os nutrientes e baixo teor calórico, então a pessoa vai economizar caloria e é uma refeição leve, rápida, muito prática, né? Quem não consegue parar, ao invés de estar lá no seu trabalho, ao invés de comer uma coxinha, leva o shake, toma um shake, bata ele na shakeira e tome. Você vai estar substituindo um alimento de alta caloria, sem valor nutricional nenhum, zero nutrição, né? Por um alimento com baixa caloria e alto valor nutricional. E o plano baseado em alimentos. O shake e os nossos produtos são alimentos, não são medicamento. Longe disso, ok? Longe disso, não trata nada. É uma reeducação alimentar. E a gente tem que entender que isso não é oba-oba, que o shake é ciência. Eu vou dar uma aula para vocês somente sobre o shake, sobre os substitutos parciais de refeição, e vocês vão entender que existe muita pesquisa e muita tecnologia nesses produtos. E que desde 2009 e 2010, as maiores agências regulamentadoras de nutrição do mundo, que é a American Dietetic Association e European Food Safety Authority, são uma unidade americana e outra europeia, as duas concluíram diversos testes que dizem que os substitutos parciais de refeição podem e devem ser utilizados no plano de controle de peso ou manutenção do peso corporal com grande sucesso. Então, assim, não é só a Anvisa que diz. Quando esses produtos chegaram no Brasil, eles já estavam totalmente regulamentados. Caiu? Eles estavam totalmente regulamentados, né? Quando eles chegaram no Brasil. Mas existe muita ciência, muita tecnologia, muitos estudos até hoje baseados nesse tipo de alimento, principalmente como aliado importantíssimo no que se diz respeito à perda de peso, controle de peso corporal, seja para menos como para mais. Além disso, você tem outros exemplos, né? Ele é um substituto de uma refeição, no escritório, numa viagem, ao invés de comer besteira num bar, né? Você pode comer um shake, uso esporádico, de repente, no domingo você exagerou, extrapolou na sua alimentação, usa o shake na segunda-feira para diminuir as calorias e não engordar, continuar mantendo o seu peso, e principalmente para quebrar um jejum prolongado, muito tempo sem se alimentar, você vai ingerir um alimento funcional que te dá nutrição instantaneamente e todas as células vão estar nutridas e você vai se sentir melhor rapidamente, tá? Essa é a função do nosso shake. Eu sempre digo assim, que junto com o shake a gente deve adicionar a proteína, nosso Inove Plus Protein. Por quê, gente? Porque a proteína, ela ajuda, ela é auxiliar na perda e na manutenção do peso corporal. Estudos dizem que quando a gente usa somente substituto parcial da refeição, a gente perde peso sim, forma rapidamente, mas a gente acaba perdendo massa magra juntamente. A gente perde peso, perde gordura, mas perde músculo. E quando a gente perde músculo, além da flacidez, que está tudo envolvida nisso e que as mulheres nem homens desejam, você também estabelece uma meta inferior para o seu metabolismo. Ou seja, quando você perde músculo,
o seu metabolismo desacelera, fica mais lento. Então, a proteína em si, ela ajuda a manutenção do metabolismo. Ela é importantíssima para isso. Então, ao mesmo tempo que quando você coloca a proteína no seu shake, para você digerir a proteína, processo de digestão de proteína, você vai gastar pelo menos 6 vezes mais calorias do que digerir gordura e carboidrato. Então, é muito importante você colocar no seu shake a proteína. Além do que, e principalmente, a proteína é um sinalizador para o seu cérebro, para o seu sistema nervoso central, de que você está nutrido. Então, ela é responsável por proporcionar saciedade rapidamente, ao mesmo tempo que ela mantém essa saciedade por mais tempo. Então, ela vai diminuir a vontade, aqueles desejos de comer desnecessários durante o dia, durante o momento que você está ingerindo essa proteína. O I9 Plus Protein, ele tem um alto teor biológico, ou seja, ele é prontamente absorvido e totalmente absorvido. Ele é neutro, é uma proteína da soja e do soro do leite. Ele tem 0 lactose, baixo valor calórico, cerca de 20 calorias por colher, é bem pouquinho. Você deve adicionar de 1 a 2 colheres ao shake de sua preferência. Por que 1 ou 2? As pessoas que estão mais gordinhas, que o estômago está mais dilatado e precisa de uma sensação de saciedade maior, pode adicionar 1 colher a mais, ok? E pode ser adicionado também em outros alimentos, salada de frutas, cereais, sucos, né? Porque ele não tem sabor nenhum. Você pode adicionar e utilizar o nosso Plus Protein como uma fonte proteica. E a proteína é importante porque ela ajuda a controlar a fome e manutenção da massa muscular. Então, você vai emagrecer, mas não vai perder músculo. A proteína da soja, ela tem alto valor biológico, prontamente absorvida, e não tem gordura e nem colesterol. A proteína do leite, ela é facilmente absorvida pelo organismo e é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais. Então, as duas juntas formam o nosso I9 Plus Protein, que você deve adicionar ao seu shake, certo? Como fonte de alimentação e nutrição, suplementação. O próximo passo, depois de se nutrir adequadamente, a gente tem que pensar em outro fator, em hidratação. Não é só porque o nosso corpo, e talvez vocês não saibam disso, o corpo humano ele é 70% água, né? Então, assim, a necessidade de líquido, ela é importantíssima para o bom funcionamento do organismo, para a saúde e para um metabolismo adequado. Para o metabolismo acelerado, a gente tem que beber muita água, certo? É lógico que a necessidade, ela varia de idade para idade, né? De sexo para sexo. Geralmente as crianças e os idosos têm uma necessidade ainda maior de ingestão de água. Os homens também gastam mais energia, então tem uma necessidade maior. Mas, em suma, em média, o Ministério da Saúde, ele diz que a gente deve ingerir no mínimo 8 copos de líquido por dia, 8 copos de 350 ml ao dia de líquido, certo? A água, ela é essencial para o metabolismo do nosso organismo, ajuda ao funcionamento de rins e intestino. Quem não toma água vai ter problema de rim, seja uma infecção, uma pedra ou problemas mais graves, ou também vai ter problema de intestino, constipação, principalmente utilizando essa forma de alimentação, que é o shake, porque ele é enriquecido com fibras. Eu vejo muito isso com os pacientes, eles estão na moda das fibras, vão em qualquer loja de produtos naturais, se enche dessas rações humanas, dessas chia, quinoa, e etc, etc e tal, e não tomam água. O que acontece? Eles vão até nós, médicos, dizendo que eles estão constipados. Eu tomo Danone não sei das quantas, eu tomo a fibra não sei o quê, eu tomo ração humana, mas eu não consigo ir ao banheiro. E você vê que no decorrer da consulta, você percebe que ele não toma água. Para a gente é a mesma coisa. Tem que tomar o shake, tem chia, tem quinoa, a gente tem que se hidratar, tomar muita água, né? E para que a gente consiga fazer essa ingestão, não precisa ser somente água, pode ser chás, sucos e outros alimentos líquidos, desde que não seja refrigerante, não preciso nem falar nisso, não é verdade? Então a I9 pensou em tudo isso e lançou os nossos chás, os nossos 2 chás, o nosso Detox, né? E o nosso Energy. O Detox e o Energy, eles são formas de aditivar a nossa água. Então,
O primeiro objetivo ao tomar o chá é a hidratação. A hidratação do nosso corpo, a hidratação das nossas células, a hidratação do nosso intestino, a hidratação do nosso ser como um todo. O segundo ponto é, já que você tem que tomar água, por que não utilizar esses chás que vão deixar a sua água com outros benefícios além da hidratação? Certo? Então, nós temos o primeiro, que é o nosso detox. O nosso detox, ele tem na composição, vou passar um pouquinho para frente, que ficou trocado esse slide, ele tem na composição couve, berinjela, cranberry, romã, morango, hibisco, chá verde, chá branco. Então, ele não contém o glúten e você vai utilizar uma colher de chá em 400 ml de água quente ou de água fria. Essa composição toda é um verdadeiro desintoxicante e antioxidante para o organismo. Então, a função dele, quando você utiliza o chá, você vai fazer bastante xixi, então você vai diminuir a retenção de líquido, você vai eliminar substâncias inflamatórias oxidantes do seu organismo, porque ele tem função antirradical livre. Você vai acelerar o seu metabolismo pela presença do chá, pela presença da cafeína e também potencializar a diminuição da gordura visceral, aquela gordura retida no abdômen, na barriga. Ela vai dar uma murchada se você utilizar o chá constantemente e melhora a saúde das nossas células como um todo, né? Eu sempre digo assim, que o chá, ele não tem dose certa, ele não tem quantidade certa. O ideal é que na refeição que você for substituir pelo seu shake, para conseguir manter-se abaixo do peso, para conseguir emagrecer, o ideal é que você utilize os 2 chás juntamente. Então, pela manhã, você vai utilizar pelo menos aí 300 ml de detox, 300 ml de energy e 300 ml de shake, certo? Então, você vai se alimentar e se hidratar para você completar essa função durante a sua manhã. O próximo chá é o nosso Energy. O Energy, ele tem chá verde, chá preto, guaraná e cafeína, certo? Ele também não contém glúten e também você vai... Desculpa, gente, eu apertei a tecla errada. E o chá vai fazer o seguinte, esse chá, ele vai te aumentar a sua oxigenação, a oxigenação do seu corpo como um todo, certo? A alimentação, a nutrição das suas células, dos seus músculos, inclusive do seu cérebro. É por isso que a utilização do Energy é importante pela manhã, né? Porque é um momento que você está meio acordado, meio cansado, e ele vai te dar mais energia, mais disposição, mais vitalidade, tanto física quanto mental. Né? Então, essa é a função do nosso Energy. E esses são os motivos para você utilizar os chás em conjunto com a nutrição, que é o nosso shake. Para você ter mais energia, mais disposição, um efeito antirradical livre, anti-retenção hídrica, fazer bastante xixi, né? E, ao mesmo tempo, nutrir todas as suas células. Você substituindo, então, as 2 refeições ao dia, você vai conseguir eliminar os quilinhos excedentes. Bom, hoje a gente preconiza, gente, uma nutrição inteligente, certo? Eu sempre digo assim, ó, a forma como você vai utilizar essa nutrição, a forma como você vai utilizar essa suplementação vai determinar o seu resultado final. Concorda? Então, assim, ó, a forma mais inteligente hoje, mais barata de se alimentar, é através da nutrição celular, é através do suplemento alimentar, certo? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. A forma de utilização do shake e do chás também vai determinar o seu resultado final. Como eu disse, eles são substitutos parciais de refeição, não é? Então, ó, se você substituir o café da manhã e o jantar pelo shake e pelo chás, você vai economizar na faixa de 400 a 500 calorias por refeição. Consequentemente, você vai ter uma economia de 800 a 1.000 calorias dia. Cada 7.000 calorias que nós economizamos, a gente elimina 1 quilo. Cada 7.000 calorias que a gente acumula, a gente ganha 1 quilo. Então, a forma como você vai utilizar o nosso shake vai determinar se você vai perder peso, manter o peso ou ganhar o peso.
Se você substituir café da manhã e jantar, fizer uma alimentação saudável na hora do almoço, manter lanches saudáveis com frutas e verduras entre as refeições e se alimentar a cada 3 horas, praticando atividade física, você vai perder peso de uma forma rápida, saudável, sem flacidez, com contorno corporal adequado e bonito, esteticamente falando. Fora que as suas taxas vão melhorar todas. Quais são essas taxas? Estou falando como médica agora. Glicose no sangue vai diminuir, gordura no sangue, colesterol e triglicérides vai diminuir. Então, todos aqueles índices nocivos que aumentam a chance do infarto, né, da pessoa ter um problema cardíaco, eles também vão diminuir pela nutrição adequada, correto? Agora, se você quer ganhar peso, você vai somar 2 shakes ao dia a sua alimentação normal. Vai ter uma alimentação saudável, mas sem restrição calórica, no café da manhã, almoço e jantar. E depois do almoço, depois do jantar ou no meio da manhã, você vai utilizar aí 2 shakes com proteína e pode utilizar os chás à vontade, correto? Agora, se você já conseguiu alcançar o seu peso, já está num peso adequado, só quer ter saúde, você vai substituir apenas o café da manhã pelo seu shake e pelos 2 chás. É assim que você vai fazer. Por isso que esses produtos chamados são produtos de controle e manutenção do peso corporal, porque é tanto para mais quanto para menos. Agora, se você quer potencializar o resultado do seu novo plano alimentar, você tem que utilizar também os outros suplementos alimentares que a Inove disponibiliza para nós, que existe toda uma ciência por trás disso. Porque hoje, gente, como eu disse, a suplementação alimentar, ela deixou de ser uma opção e passa a ser uma obrigação para quem quer viver mais e para quem quer viver melhor. Vamos falar aí sobre alguns dos nossos produtos, né? Nós temos aí o Ômega, o Skin, o Vita, o Golgi e o Self, certo? Vamos começar por o Ômega 3. O que é o Ômega 3, gente? O Ômega 3, elas são cápsulas de óleo de peixe. Óleo de peixe extraído de águas profundas e frias, não é qualquer peixe. Salmão, atum, arenque, alguns tipos de sardinha, que vivem em águas profundas e frias, peixes que geralmente nós não temos no Brasil. E quando temos, são valores excessivos, valores muito altos. Para você ter uma dosagem aí de mais ou menos 3.000 miligramas, né, 3 cápsulas de ômega 3 ao dia, você teria que comer mais ou menos aí uns 2,5 kg de salmão, aquele salmão que custa na faixa de R$120 o quilo. Então, é praticamente inviável. Então, a suplementação é fácil, rápida e barata, certo? Esse ômega 3, ele tem alguns benefícios para a saúde. A primeira coisa, ele é um nutriente de ação vascular. O que é isso? Ele lubrifica os nossos vasos sanguíneos, impedindo a oxidação, impedindo que eles enferrujem, no linguajar mais popular. Ele impede essa oxidação, impede que eles enferrujem e impede que substâncias gordurosas grudem na parede dos vasos sanguíneos, formando aquelas placas que entopem o vaso e causam o quê? O infarto. O infarto, o derrame cerebral. Então, a função dele é a lubrificação. Ele aumenta também o colesterol bom e diminui o colesterol ruim e o triglicérides. Mais um fator que favorece a diminuição do risco cardíaco, diminuição do risco para o coração e para o cérebro. Ele tem uma rápida absorção e ele é imunoestimulante e antioxidante. Então, o ômega 3 hoje ele é imprescindível. Todo mundo deve consumir ômega 3, né? Porque ele auxilia na manutenção dos níveis de gordura do sangue, diminui triglicerídeos, ele aumenta a saúde das articulações. Lembra que eu falei que ele lubrifica? Ele tem um poder antioxidante, antirradical livre. Então, ele diminui aquelas substâncias tóxicas do nosso organismo que causa o envelhecimento das nossas células e dos nossos órgãos. Então, ele diminui a ação dessas substâncias, que são os radicais livres. E ele é imunoestimulante. Então, a gente vai ficar menos doente, menos gripado, menos virose. Então, todos esses fatores. Eu sempre digo que o ômega 3 hoje, ele é fundamental a partir do momento que a pessoa consegue deglutir a cápsula de ômega 3. Então, hoje, eu tenho 2 filhos, um de 8 e um de 9 anos, e eles usam
ômega 3, né? Utilizam ômega 3 diariamente, uma vez ao dia só, e utilizam diariamente. O ômega 3, assim como todos os outros produtos nutracêuticos da I9Life, eles devem ser ingeridos, né, 30 minutos antes de cada refeição, 3 cápsulas ao dia. Isso já foi feito para facilitar a administração, para que as pessoas não esqueçam de tomar os produtos. Então, você toma todos os produtos de uma única vez. Próximo produto importantíssimo é o VitaDaily, né? Um polivitamínico e polimineral. Então, estudos mostram que as pessoas elas não conseguem mais absorver todos os nutrientes, vitaminas e minerais de uma alimentação, né? Então, mesmo que a gente tenha uma nutrição de alta qualidade, pela baixa qualidade dos alimentos, a gente não consegue mais reter esses nutrientes que o nosso corpo precisa. E a falta de nutrientes, ela leva a problemas de saúde, diversos, metabólicos ou não, mas ela leva a problemas de saúde diversos, a falta de nutrientes. Então, o polivitamínico, ele também passa a ser essencial, primordial para o bom funcionamento. Quando você utiliza o VitaDaily no nutracêutico da I9Life 3 vezes ao dia, você vai estar garantindo para o seu corpo todos os nutrientes, vitaminas, minerais que o seu corpo precisa para um bom funcionamento de 24 horas. Então, é essencial. Como eu disse, meus filhos, eles usam também o VitaDaily todo dia de manhã, junto com o ômega 3. Uma vez ao dia, eu e o meu marido utilizamos 3 vezes ao dia. Você vai sentir total diferença do funcionamento do seu organismo em poucos dias, porque as suas células vão estar bem nutridas. E quais são os benefícios desses nutrientes, dessas vitaminas? Eles são antioxidantes, né? Combate radicais livres. O que são radicais livres, doutora? São substâncias que o nosso corpo produz diariamente, do momento que nós nascemos ao momento que nós morremos, e que são deletérias, causam inflamação do nosso organismo como um todo, causando um envelhecimento celular, um envelhecimento dos nossos órgãos, um envelhecimento do nosso ser, do nosso corpo. Então, o VitaDaily, assim como os outros produtos da I9Life, todos têm função antirradical livre, para diminuir a ação desses oxidantes, né, na parede dos vasos, no nosso organismo, e melhorar o funcionamento. As células vão ficar mais jovens por mais tempo, e a gente vai ficar melhor por mais tempo. Eles também têm coenzimas que são necessárias para o funcionamento das enzimas do nosso corpo. Todo o nosso corpo, todo o processo do nosso corpo, ele é mediado por enzimas, por proteínas, né, que aceleram processos biológicos, processo neuronal. Todo o nosso corpo, ele é mediado, ele é auxiliado, ele depende de enzimas para funcionar. E o VitaDaily, as vitaminas, elas servem como coenzima, como a matéria-prima para a ação dessas enzimas do nosso corpo, melhorando o funcionamento do nosso corpo. E a gente tem as funções dos minerais, né? A formação do cálcio, dos ossos, do dente, formação dos ossos, do dente, manutenção do ritmo cardíaco. Todo o nosso coração, o batimento cardíaco, ele depende, né, para funcionar de sódio, potássio, então de cálcio também, músculo. Constrição e dilatação dos vasos sanguíneos também é dependente desses minerais. Equilíbrio do pH do corpo e funcionamento adequado dos neurônios, do nosso cérebro. Então, é importantíssimo o VitaDaily até para a questão de raciocínio, para quem estuda, para quem trabalha muito, é muito importante a utilização desse suplemento. Nós temos, então, as vitaminas e minerais mais importantes. A vitamina A, importante para a visão, crescimento e desenvolvimento do organismo. A D é importante para os ossos, porque sem vitamina D não tem fixação do cálcio nos ossos. A vitamina E, ela é importante para o funcionamento do nosso sangue, nossos glóbulos vermelhos, né? E também é um potente antioxidante, antirradical livre. E o ferro é responsável, fundamental para levar oxigênio e nutrientes para as nossas células. Então, essas são as vitaminas essenciais, né, do nosso corpo. Próximo produto é o nosso Skin Flex. Nosso Skin Flex, eu sempre digo que é o nosso pré-nutricosmético aí, né? É um produto rico em colágeno e vitamina C, né? O colágeno hoje, ele é fundamental na nutrição humana como complemento proteico. Ele também é um nutriente, né? Ele serve como suplemento proteico para o nosso corpo, para as pessoas que têm deficiências nutricionais ou não. Ele é importantíssimo na dieta de emagrecimento, né? Porque a pessoa, quando vai perdendo peso, ela tende a ficar flácida, principalmente se ela perde músculo.
com colágeno, vai diminuir a porcentagem de perda de muscular, assim como com a proteína, e além de promover uma manutenção da flacidez da pele, deixar a pele mais rígida, mais firme. Fortalece também unha, cabelo, né? Os dentes, diminui celulite, firmeza, tonicidade da pele. Por isso que eu falo que ele é um nutricosmético, né? Ele ajuda também, além do funcionamento interno, muscular e ósseo do nosso organismo, ele também tem um efeito na nossa beleza, deixando a pele mais rígida, mais fininha, mais firme, para quem pratica também atividade física, ajudando a diminuir a porcentagem, o acúmulo de gordura e manter a porcentagem de massa magra, nossos músculos, né? Então, os benefícios: fortalece cabelos e unhas, contribui para os nossos ossos, a saúde dos nossos ossos, articulações, né? Previne danos articulares, estimula o aumento da massa magra dos músculos, da quantidade de músculos do nosso corpo, e da firmeza e elasticidade à nossa pele, prevenindo rugas, flacidez, né? Aquela aparência que a gente não deseja ter de uma pele mais envelhecida. Então, esses são os benefícios do nosso Skin Flex. O nosso Self Detox é um suplemento à base de clorofila detox. Ele é rico em zinco, selênio e vitamina C. A função dele é desintoxicante e antioxidante. Ele diminui o acúmulo de substâncias tóxicas, né, os xenobióticos no nosso organismo, e causa que essas substâncias tóxicas, assim como os radicais livres, eles causam danos nas nossas células, danos importantes no nosso nível celular, comprometendo todo o nosso funcionamento físico do nosso organismo de dentro para fora, né, a disposição física, e também o nosso aspecto, a nossa beleza, pele, cabelo, né? Então, é importantíssimo utilizar o nosso self-detox. Ele também é rico em vitamina C, que é um poderoso antioxidante, e imunoestimulante, não é? Não usa laranja para estimular a imunidade, não pegar tanta gripe. A laranja é rica em vitamina C e essa é a função da nossa vitamina C. O conjunto desses componentes, ele também contribui para eliminar gorduras localizadas, aquelas que se depositam naqueles lugares mais indesejados do nosso corpo, não é verdade? Então, ele ajuda a gente a eliminar essas gordurinhas, o self-detox, ok? Utilizar também 30 minutos antes de cada refeição, certo? Então, auxilia a eliminação de toxinas no corpo, é um antioxidante potente, combatente radicais livres, diminui o envelhecimento das células, diminui o surgimento de doenças sêniles, né, doenças do envelhecimento, oferece suporte imunológico, por ser um imunoestimulante, aumenta a sensação de saciedade, dando plenitude gástrica, plenitude de fome, né? Ele aumenta o período de saciedade, a gente fica saciado por mais tempo. Funciona também, é um aliado no processo de emagrecimento e auxilia a diminuir e eliminar gorduras localizadas. E o nosso goji fresh, o goji berry, né? É uma frutinha asiática muito conhecida, muito famosa hoje no mundo aí dos artistas. Tem vários artistas, se você procurar na internet, dizendo que usa o goji berry diariamente pelo seu poder antioxidante, pelo seu poder imunoestimulante, pelo poder no emagrecimento também, né? O goji berry ele é rico em muitas vitaminas e minerais, mas ele é riquíssimo em vitamina C. Ele tem até 300 vezes mais vitamina C do que a nossa cerola, né? Que é a nossa fruta com maior concentração de vitamina C conhecida até hoje. Os estudos demonstram que o uso contínuo do goji berry, ele aumenta muito a sensação de bem-estar, melhora o funcionamento gastrointestinal, do intestino, e também melhora o funcionamento neurológico. A pessoa raciocina mais, pensa com maior facilidade, mais rápido, ele tira aquela sensação de cansaço, né, do nosso corpo. Ele também tem uma ação antioxidante poderosa pela presença da vitamina C e previne doenças do coração, né? Potencializa o nosso corpo para eliminar os radicais livres, que são as substâncias deletérias para os nossos vasos sanguíneos, para os nossos órgãos. Mantém o equilíbrio, a elasticidade da pele e todo o contorno corporal no momento que estamos
promovendo uma manutenção do nosso peso corporal, tanto para mais quanto para menos. Então, o goji berry ele deve ser utilizado também 30 minutos antes de cada refeição. Ele auxilia no processo de emagrecimento. Existem estudos que dizem que o goji berry diminui também as vontades, os desejos de comer algumas substâncias gostosas mais calóricas, como açúcar, né, doces e etc. Ele é imunoestimulante, antioxidante, ele causa boa a saúde dos olhos, né, DNA, ajuda a regular os níveis de colesterol alto no sangue, diminui a glicemia, ou seja, o açúcar do sangue, melhora o desempenho sexual. Existe um estudo nesse sentido que diz que ele melhora o desempenho sexual, né? É totalmente compreensível, já que ele diminui glicemia, normaliza colesterol e é antioxidante. É totalmente fato que ele vai diminuir, ao melhorar mesmo o desempenho sexual, as funções intestinais, gastrointestinais, neurológicas do cérebro, né? E melhora o desempenho neurológico psicológico, de atenção, a capacidade de atenção, de absorção de informações. Então, ele também deve ser utilizado, como eu disse, 30 minutos antes de cada refeição. A utilização, então, do shake da Inove, né? E de todos os produtos agora. Vamos fazer um recap aí, um feedback de tudo que eu disse até agora. Os produtos da Inove Life, eles são produtos de nutrição. São registrados na Anvisa como alimento, são registrados na Anvisa, no Ministério da Saúde, como alimento. A função deles é promover uma suplementação diária de todos os nutrientes que o nosso corpo precisa para um bom funcionamento durante 24 horas, durante uma semana, um mês e para a vida toda. Não é momentâneo. A forma de uso vai determinar o seu objetivo, certo? Na questão do shake, na manutenção do peso corporal, você deve utilizar, então, para perder peso, o shake, os 2 chás e, de preferência, as 5 cápsulas pela manhã, substituindo o café da manhã. Se você quer perder peso, vai substituir 2 refeições. Então, você vai substituir o café da manhã. No meio da manhã, você vai comer uma fruta, de preferência de baixo índice glicêmico, como 6 morangos, uma maçã, uma pera ou 2 fatias de melão, certo? Na hora do almoço, você vai fazer uma refeição leve e balanceada. 30 minutos antes do almoço, você vai tomar os 5 suplementos, né, o Goji, o Vita, o Self Detox, o Skin Flex e o Ômega 3. Vai se alimentar com pouquíssimo carboidrato. O carboidrato, arroz, gente, ele tem que ser 10 a 20% do seu prato, tá bom? Você vai se alimentar com uma porção de carne do tamanho da sua mão. Isso para quem quer perder peso, certo? Quem quer ganhar peso tem que se alimentar com um pouco mais de carboidrato e bastante proteína, bastante carne. E muitos vegetais no prato. Um prato bem verde, bem colorido. Vegetais e legumes. Almoça bem. No meio da tarde, mais uma fruta. No jantar, vai fazer novamente, 30 minutos antes de tomar o shake. Vai utilizar todos os suplementos, vai utilizar o chá e vai utilizar o shake. E antes de dormir, mais uma fruta ou um iogurte zero ou alguma coisa assim para você perder peso, certo? Se você quer manter o peso corporal, você já perdeu ou não precisa perder, se só quer manter a saúde e o peso corporal, você vai utilizar o shake e os suplementos pela manhã, substituindo o café da manhã. O café da manhã do brasileiro, pão, manteiga, café com leite, não serve para nada, não tem nutriente nenhum, é zero nutrição e altíssimas calorias, muitas calorias. Não vale a pena, substitua pelo shake, suplemente com todos os suplementos da Inove Life e você vai garantir a nutrição por um bom período do seu dia. No meio da manhã, novamente, a fruta, o almoço saudável, com pouco carboidrato, muitas verduras, legumes e carne. No meio da tarde, novamente, uma fruta. À noite, você não quer perder peso? Faça uma refeição leve, de preferência após as 6 horas da tarde. Não utilize carboidrato, né? Capriche na carne, na proteína e nos vegetais. E antes de dormir, também faça a sua ceia com mais uma fruta. Pode utilizar também um shake ou pode utilizar um iogurte, alguma coisa nesse sentido. Lembrando que 30 minutos antes de cada refeição, utilizar os 5 suplementos. Agora, se você quer ganhar massa, você vai fazer o seu café da manhã nutritivo, um ovo, um omelete, um açaí, alguma coisa nesse sentido. Pode utilizar
Todos devem utilizar todos os tabletes. E na sua refeição você vai pôr proteína e chá, certo? No meio da manhã você vai utilizar o seu shake batido com fruta. Uma banana, um melão, uma mamão, maçã, a fruta que você quiser. Antes do almoço, toma os 5 comprimidos, aí, os seus 5 cápsulas, desculpa, os seus suplementos, e almoce com muita proteína. No meio da tarde, você vai novamente tomar o seu shake com fruta. Jantar novamente sem carboidrato após as 6 horas da tarde. Toda essa alimentação deve ser livre de gordura, se você quer ganhar massa magra e não massa gorda. E antes de dormir, fazer uma refeição aí, pode utilizar ovo cozido, eu estou te dando uma dica no geral. Se você quiser uma coisa mais elaborada, pode até procurar um nutricionista. Mas inserir a alimentação em Nove Life no seu dia a dia e de acordo com o objetivo que você tem, de acordo com o objetivo que o seu cliente tem. Você tem que fazer esse acompanhamento, correto? E aí tá alguns resultados, né, de pessoas que perderam o peso da família em Nove Life, 14 quilos em 4 meses. 22 quilos em 6 meses, o Digão, né? 3 meses, aí eliminou 11 quilos. 5 meses, eliminou 30 quilos, o Gustavo, né? Ficou totalmente diferente, né? O contorno corporal totalmente diferente, né? Então, os nutracêuticos da Nove Life, eles funcionam. Eles são, hoje, eles não são uma opção, eles são uma obrigação, principalmente para nós, distribuidores em Nove Life. A gente deve utilizar esses produtos criteriosamente, categoricamente, obter resultados, vender resultados, levar saúde para as pessoas. Porque eu sempre digo, né, como dizia Hipócrates, né, o pai dos médicos aí, o médico dos médicos, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, uma boa nutrição, uma nutrição balanceada, uma suplementação adequada vai te garantir longevidade. E o que eu digo, melhor idade. Todo mundo aqui pode chegar na melhor idade, mas a forma que nós vamos chegar aos 60 anos de idade depende das nossas atitudes, né? Do que nós escolhemos, do que nós plantamos hoje para colher mais para frente. Não adianta plantar gordura, açúcar e sal e querer colher saúde aos 60 anos de idade, que não vai conseguir. Agora, se você mudar os seus hábitos hoje e fazer disso uma rotina diária e contínua na sua vida, com certeza você vai ter uma aparência mais jovem, um funcionamento do seu organismo mais jovem, né? Uma melhor energia e disposição quando você chegar aí na melhor idade, que é os 60 anos de idade ou mais, certo? Então, a atividade física, gente, é qualquer atividade que mantém ou aumenta a aptidão física em geral, com o objetivo de alcançar a saúde e a recreação. Não é aquele futebol de final de semana. Não é o futebol de final de semana. É até perigoso quem não pratica atividade física corretamente, está acima do peso, ir lá e jogar futebol durante o final de semana. Atividade física é aqueles 30, 40 minutos diários, onde você aumenta o seu ritmo cardíaco ou por prazer ou para alcançar os benefícios da saúde. Essa é a função e de preferência com acompanhamento de um profissional, de um educador físico, ok? Então, a gente deve aliar esses dois fatores para que tenhamos um bom resultado, né? E a gente tem uma linha toda esportiva, a gente já sabe que vai vindo muito mais coisa. Quando nós lançarmos os nossos próximos produtos, vamos fazer um treinamento específico sobre eles. Mas, de momento, nós temos nosso whey, nosso PCA, né? O whey protein, ele é rico em proteína do soro do leite. Cada dose tem 24 gramas de proteína do soro do leite puríssima. Ele também é enriquecido com BCA, glutamina. Ele tem rápida absorção e é low carb, ou seja, baixo teor de carboidrato. A função desse produto é para você utilizar após a prática de atividade física. Quando a gente pratica atividade física, a gente causa ruptura das nossas fibras musculares. É por isso que nós temos acúmulo de ácido láctico e é por isso que nós sentimos dor, certo? Então, o whey protein, ele vai servir como se fosse um cimento, mais ou menos assim. Quando racha uma parede, você passa o cimento para consertar, né? A proteína do soro do leite, ela tem essa função nos nossos músculos. Então, ela é uma suplementação que deve ser feita até 30 minutos após a prática de atividade física. Ela vai ajudar na manutenção e no ganho
da musculatura, ou seja, naquele contorno, naquela hipertrofia, naquele aumento da massa muscular, vai ajudar você a diminuir a massa gorda, vai aumentar os seus resultados e diminuir a dor, né, causada por esse tipo de atividade física. E nós temos nosso BCA, o BCA é um aminoácido de cadeia ramificada, cada dose tem 5 gramas de BCA puro, ele serve para ser utilizado antes, e agora vem um produto específico para utilizar durante a atividade física e depois da atividade física. Ele faz a suplementação de aminoácidos muscular. Então, o atleta, o praticante de atividade física, ele deve utilizar esse produto antes, pode utilizar durante e depois e após a prática de atividade física. Bom, gente, agora nós vamos saímos da nossa linha de nutracêuticos, nos nossos alimentos, e nós entramos agora na parte de cosméticos, né? O nosso HPC, higiene pessoal e cosmético, né? Versus qualidade de vida. Higiene é saúde, saúde é bem-estar. Então, esses produtos, assim, e tudo que está por vir aí, né? Essa gama de produtos, eles, além de proporcionar bem-estar, eles são produtos que a gente tem que focar, porque são produtos de uso diário, de consumo rápido. São produtos que precisam ser repostos. Eu sempre digo assim, quando a gente faz uma empresa de marketing multinível, ela só vai ter sucesso se o produto for bom, se o produto tiver resultado e se o produto tiver consumo mensal, né? Que a gente utilize todos os meses. Os nossos produtos de higiene pessoal e cosmética, eles são para isso, para que a gente substitua o produto do mercado. É isso que nós, distribuidores, temos que fazer. Você compra um shampoo no mercado, agora nós vamos ter creme hidratante, nós vamos ter sabonete, nós vamos ter desodorante. Então, você vai substituir toda a linha que você compra no mercado da sua casa e dá dinheiro para o dono do mercado, você vai substituir todos os produtos para os produtos da sua empresa, para dar dinheiro para você, para dar sustentabilidade para o seu negócio. Então, isso é primordial para nós, distribuidores. E a partir do momento que nós utilizamos, nós confiamos e passamos confiança, né? Os olhos brilham. E você vai vender esses produtos com a maior facilidade do mundo. Aqui nós temos uma linha de produtos capilar, né? São produtos com tecnologia profissional para home care, né? Para ser utilizado dentro de casa. Eles têm produtos hidratantes profundo, reestruturantes, do fio capilar, tem um produto para cada linha de cabelo, né? O argan, que é muito famoso, está muito em moda hoje. Então, a gente tem produtos para tratamento para cabelo cacheado, né? Para diminuir o frizz, para deixar o cabelo com um balanço mais legal, mais hidratado. Tem um produto Power Hydrate, que é para hidratação profunda, cabelos lisos, para todos os tipos de cabelo. Nós temos o nosso produto para cabelos tingidos, né? Esse amarelinho aí, eu utilizo todos os dias. Ele hidrata mesmo o fio, tira aquela textura seca do cabelo tingido. E nós temos o vermelhinho, que é o produto para cabelo quimicamente tratado, que leva outros tipos de química que não apenas a tintura. Esses produtos, eles fazem uma reestruturação do fio capilar, fecham a escama do fio, tiram o frizz e hidratam profundamente os cabelos. Nós temos o shampoo, o condicionador e a máscara capilar para uso diário. Então, como eu disse, são produtos de salão de beleza, produtos com tecnologia profissional para ser utilizado em cuidados em casa, home care, certo? São maravilhosos. A essência, o perfume é delicioso, ok? Agora, nós vamos falar do nosso bambambam, né? Dos nossos Inove VIP, das nossas fragrâncias, as fragrâncias mais desejadas do mundo. Eu sempre digo assim, que no Brasil, a gente não tem perfume. Nós temos água de perfume. Qual que é essa diferença? Eu não estou dizendo qualidade, estou dizendo categoria de produto. No Brasil, as empresas fabricam perfumes, né, que se chamam perfume, mas com uma porcentagem de essência entre 13% a 18%, 20% no máximo, né? E isso faz com que esses produtos eles se encaixem na categoria de água de perfume. Os perfumes ditos importados, eles já se encaixam na categoria de perfume, ou seja, eles têm daí de 20% a 30% de essência. Esse é um dos fatores da qualidade dos produtos da Inove VIP, né? Os nossos perfumes, eles têm mais de 23% de essência
E o segundo fator é a qualidade dessa essência. São essências puras, de alta qualidade. A gente sabe que fragrância, gente, não tem patente, não é? Então, quando a gente pega um produto aí conhecido, um Ferrari Black, um J'adore, o que tem a patente é a marca. O que é caro é a marca desse produto, é a marca que ele leva. Por isso que esses produtos são extremamente caros, um valor abusivo. Os produtos da Inove Life, eles têm também essências importadas, puríssimas, né? Não levam álcool etílico, não tem álcool na formulação, álcool etílico na formulação, antes de utilizar álcool de cereais. E a fixação dele é pronta e devida à qualidade da essência que eles importam para produzir os perfumes no Brasil. Então, você pode notar que o perfume nacional, quando você passa na pele, ele rapidamente evapora. Não sei se vocês já notaram isso. Ele rapidamente evapora porque ele não tem uma permeabilidade adequada. Então, ele tem muito álcool. Ele evapora e a capacidade de fixação dele geralmente é de 2 a 4 horas. Um produto importado, e os nossos 9 VIP, né, que as essências são importadas, quando você aplica, você vai perceber que ele não evapora prontamente, que a pele vai, conforme ele vai sendo absorvido pela pele, permeando na pele, você percebe que ele fica brilhoso, né? Fica como se fosse um óleo naquela região. Então, isso determina a qualidade da essência dos perfumes. E essa essência, ela vai permear na pele, nas camadas da pele, na primeira e na segunda camada da pele. E é isso que vai determinar um poder de fixação mais duradouro, por mais tempo, que chega aí 6 a 8 horas. Então, hoje, na Inove Life, nós temos perfumes produzidos no Brasil, com essências importadas de renome, né? Com o nome 9 VIP. Porque a gente pode usar a essência que não tem patente, a mesma essência, mas não podemos usar a marca, né? A marca é única e é muito cara. E como a gente não utiliza essa marca, e todo esse marketing, esse merchan dessa marca que existe no mercado, o nosso perfume tem um custo muito mais acessível, que vocês distribuidores sabem muito melhor do que eu, e vende com muita facilidade. Tem gente ganhando muito dinheiro baseado no seu negócio, né, na venda e distribuição dos nossos Inove VIP, ok? Nós temos muito mais essências vindo por aí, tá? Muito mais fragrâncias chegando por aí. E agora nós chegamos ao nosso queridinho, né? O nosso Instant Young Skin, da linha Inove Sempre. É um produto, uma alternativa aí poderosa no fortalecimento da pele, na diminuição de rugas e marcas de expressão. Ele tem uma ação instantânea, né, e de altíssima tecnologia. Vamos entender um pouquinho desse produto, gente. Esse produto ele tem na sua composição, né, arginina e hexapeptídeos, alantoínas, polímeros, substâncias hidratantes, né, e de fixação. A base dele, ela tem uma microemulsão que permite que esses ativos permeiem na pele e alcancem a musculatura, causando um efeito imediato, como se fosse um botox. A gente tem que entender que o botox, que é a verdadeira injeção na testa, ele não contrai a pele, ele relaxa a pele. Ele impede a pessoa, ele anula a capacidade da pessoa de contrair os músculos da face, principalmente da testa. Então, por mais que você tente levantar a sobrancelha, você não levanta, e é por isso que as rugas não aparecem, certo? O argireline presente no Yang, ele tem uma função similar, semelhante a um botox, só que ele não é injetável, então é uma ação mais superficial, mas ele alcança a micromusculatura daquela região onde ele é aplicado com toquezinhos, tá? Nunca esfregando, dando pequenos toquezinhos nessa região, ele permeia, atinge e diminui a capacidade de contração. Por isso é muito importante no momento da aplicação a pessoa ficar parada, ficar quietinha, para que o produto tenha um efeito mais homogêneo, correto? É importante a higienização da pele, a pele tem que estar higienizada, certo? Antes de aplicar. É importante também a coloração da pele. Pessoas com uma pele mais morena, né? A pessoa que tem uma pele mais morena, ela tende a ficar, na onde aplicou o produto, uma coloração mais esbranquiçada. Então, vai ser necessário, após a utilização do produto, essa pessoa utilizar aí um pó,
pó compacto, uma base em pó, para dar uma aparência mais uniforme, né? Logo, logo nós teremos muitas novidades em relação a isso. Só que a diferença desse produto para os outros aí que estão chegando aí no mercado é que ele não é somente o efeito Cinderela. O mais importante dele, sim, é o efeito Cinderela, o efeito Photoshop, é aquele que você aplicou e ele causa um lifting imediato na sua pele, né? Ele causa esse relaxamento e você fica com a pele com uma textura mais lisa, mais uniforme, diminui até as manchas por causa disso, né? Momentaneamente, por causa dessa aparência. Mas, com o uso continuado, ele tem na sua formulação a lantoína, polímeros, hexapeptídeos e entre outras substâncias, que estimulam a produção de colágeno e elastina da sua pele, diminuindo a flacidez, fazem um preenchimento das rugas, diminuindo as rugas e linhas de expressão, aumenta a renovação celular e a hidratação da pele e suaviza imediatamente e continuamente as bolsas dos olhos e as olheiras, né? Essas são imagens totalmente natural. Então, ele é um produto fantástico que está revolucionando o mercado cosmético brasileiro e é um produto da Inove Life, um produto disponível a vocês, distribuidores, né? Então, o benefício desse produto aqui a pele vai ficar sempre com uma aparência mais jovem. Ele causa um lifting instantâneo, né? Diminuindo a aparência da pele envelhecida. Ele fecha os poros, você passa assim, fica que nem um veludinho, ele fecha os poros instantaneamente, por isso tem que passar de maneira uniforme. Quando ele fecha os poros instantaneamente e a pele causa aquele processo de replace das rugas, né? As rugas esticam e desaparecem, as manchas tendem a ficar mais claras. É como se você pegasse uma calça, um tecido preto e esticar, ele fica cinza, não fica? Então, é essa mesma sensação que se dá na pele. Então, fica um tom mais uniforme na coloração da pele. Ele melhora a textura da pele como um todo e restaura a pele imediatamente a um efeito, a uma pele mais jovem, mais ideal. O efeito é imediato, ele dura na faixa de 4 a 8 horas, depende da quantidade de ruga, do tipo de pele. As peles oleosas tendem a durar menos o efeito do produto. Ele depende de onde a pessoa vai, se ela vai sair de casa, vai passar uma maquiagem, vai lá onde tem ar-condicionado, ou se ela vai num lugar aberto, muito calor aqui, como aqui em Porto Velho, que é 40 graus na sombra, esse produto vai durar menos. Porque se a gente suar ou lavar, a gente tira o efeito do produto. Então, tudo é relativo, mas, em média, de 4 a 8 horas, o efeito lifting imediato. E os resultados são clinicamente comprovados, né? Então, 97% das pessoas notaram que as rugas reduzem com o passar do tempo, 90% notaram uma redução nas olheiras e 84% notaram melhora na firmeza da pele com o uso continuado do produto, certo? Aqui estão alguns resultados, esses são resultados, né, que eu vi, né, que eu apliquei os produtos, né? São pessoas que eu conheço, que eu testei o produto pessoalmente e o resultado assim é impressionante, né? As rugas da textura, na coloração da pele, os poros fecham, é muito legal, né? A Ana aqui, ó, ela sem olheira, né? Sem bolsa, imediatamente. Esse senhor aqui, gente, é o meu pai, né? Eu passei nele, nós estávamos viajando de férias, ele tomou sol. E ele é rugadinho, né? Dentro das rugas não toma sol. E quando você aplica o produto e as rugas desaparecem, você causa esse preenchimento, você percebe uns risquinhos brancos aqui, ó, que é de dentro das rugas dele, onde não tomou sol, não bronzeou, né? Então aqui você percebe o nítido efeito rápido e maravilhoso desse produto. Essa é a Rosa de Cuiabá, né? A pele dela mudou totalmente, ela tem uma pele bem rosada, né? Com algumas rugas, marcas de expressão, um bigode chinês aqui bem acentuado, né? Esse risco ao lado do nariz. E com a aplicação do produto, mudou textura, poros fecharam, coloração da pele e flacidez, né? Sumiu as rugas e marcas de expressão em questão de 2, 3 minutos. Ela ficou fascinada, né? E hoje, com certeza, ela está trabalhando com a Inove Life. Gente,
É isso que eu tinha para falar para vocês como nosso primeiro treinamento, né? A intenção, o objetivo da Inove Life, eu converso muito assim com o Renato, com o pessoal lá, o JP, é que a gente tenha produtos que proporcionem saúde por dentro e beleza por fora. Ou seja, nutrição de fora para dentro e nutrição de dentro para fora. Essa é a função. A gente tem por objetivo, e se Deus quiser conseguiremos isso em breve, que uma pessoa consiga utilizar Inove Life em sua vida 24 horas por dia, com produtos de excelência que supram todas as suas necessidades, tanto interna, tomando nutracêuticos, quanto externa, com HPC, né? Higiene pessoal e cosmética. Então, vem vindo muita coisa legal, muita coisa nova por aí. Né? Eu estarei indo agora para São Paulo, segunda-feira. A gente vai começar a gravar os vídeos aí institucionais de treinamento. O pessoal da Inove Life, o Renato, o Júnior, o Fernando, o JP, etc., eles estão empenhadíssimos nesses treinamentos de levar o conhecimento para que a gente consiga colocar esses produtos no mercado de forma correta, para que as pessoas tenham resultados e resolvam por si mesmas fazer da Inove Life um adendo à sua vida, um anexo à sua vida, certo? A gente sempre tem que pensar muito nisso. Então, utilizar os produtos corretamente, obter os resultados necessários, conhecer a atividade de cada produto. Tem que conhecer, tem que saber falar o mínimo dos produtos para poder levá-los no mercado e fazer todo esse conhecimento e essa experiência com a utilização virarem dinheiro no bolso, né? Levando esse produto, porque, como diz o Sidney, ele sempre fala que esses produtos têm 2 defeitos. Eles não têm perna e eles não têm boca. Eles não andam e eles não falam. Então, eles precisam da gente para chegar até o maior número de consumidores possíveis. E eu não tenho dúvida que a Inove Life, em muito pouco tempo, ela vai estar pelo menos um produto na casa de todos os brasileiros, fazendo total diferença na saúde da população brasileira, tá bom? Eu vou abrir agora para vocês para fazer algumas perguntas e eu vou tentar respondê-las na medida do possível. Né? Eu vou passar para vocês aqui também, gente, eu vou deixar para vocês o meu Facebook, é o meu nome, Tatiana Fagnani Machado. As pessoas que quiserem me adicionar, podem me adicionar. Podem fazer perguntas, sugerem no decorrer das suas atividades perguntas a respeito da utilização dos produtos. Perguntas, eu vou até esclarecer algumas aqui, que eu sempre recebo essa. Pressão alta, pessoas com pressão alta podem utilizar o produto? Pode. Eles têm que ter cuidado apenas com a utilização do Energy, pela presença da cafeína e do Guaraná. Como que deve ser utilizado o Energy, doutora? Utilizar em subdoses, ou seja, somente pela manhã, ao invés de utilizar uma colher toda, utilizar uma pontinha da colher em 400 ml de água. E a pessoa vai testando os seus limites. É lógico que a pressão alta é uma doença metabólica que deve ser controlada, deve se utilizar medicamento. A pessoa que tem pressão alta e não utiliza medicamento, esse chá pode levar, como café, como o chá preto, como outros alimentos ricos em guaraná e cafeína, podem levar ao aumento da pressão arterial. Então, tem que ser uma utilização com maior prudência, com maior cuidado. Faz um teste, faz o organismo se acostumar, né, com a utilização do produto. E se tem pressão alta, fica a dica, procure um cardiologista e trate. Essa pressão pode levar a um derrame cerebral, correto? A segunda pergunta que sempre me fazem muito é a questão de gestante, idoso, criança, né? Eu sempre digo assim, se a pessoa estiver acima do peso, qualquer uma delas, com exceção das gestantes, pode utilizar os produtos da Inove Life, inclusive criança. É lógico que se tiver alguma doença associada, o importante é que essa pessoa procure o seu médico. Procure o médico para fazer o acompanhamento, certo? Mas a suplementação alimentar, ela é para todas as idades. Os substitutos parciais de refeição, que são os shakes, né, onde você pode substituir 2 refeições, você pode utilizar sem acompanhamento médico e de nutricionista, certo? Diferente dos substitutos totais de refeição, onde você substitui as 3 refeições por um produto. Daí é somente com acompanhamento médico. Mas, porém, se a pessoa tiver alguma outra, uma comorbidade, uma doença grave, né?
ou se ela estiver gestante, se ela estiver amamentando, se ela tiver menos de 12 anos de idade, ela precisa sim de um acompanhamento, de uma informação nutricional. Então, você precisa acompanhar, pedir auxílio com o seu médico. Então, eu estou me colocando à disposição, conforme tenha um pouco de paciência, porque as perguntas são muitas, e eu vou tentar responder todas conforme a minha disponibilidade, certo? Porque eu trabalho, mas eu vou tentar responder todo mundo no Facebook, correto? Mas, se tiver alguma dúvida maior, procure o seu médico ou o seu nutricionista. Procure o seu médico ou o seu nutricionista. Para tirar dúvidas, no caso de pessoas que tenham doenças graves, no caso de gestantes, somente poderão utilizar os shakes e suplementos com acompanhamento do seu ginecologista, correto? Bom, lactantes pode usar todos os suplementos? A pessoa que está amamentando, ela deve tomar alguns cuidados. Por quê? Existem substâncias, vitaminas, lipossolúveis, solúveis em óleo, que pode ser que saia no leite, né? Então, assim, na primeira etapa de vida de uma criança, o intestino, o trato gastrointestinal dela, eles não funcionam como deveria ainda. Eles estão em processo de adaptação. Então, a gente não faz nem testes. Os testes que a Anvisa determina não são nem feitos em criança e nem em gestante. Por isso que a gente não indica a utilização desses produtos sem o acompanhamento do médico, correto? Porque, assim, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada criança é uma criança. Então, se a pessoa estiver amamentando, eu digo que ela poderia utilizar o ômega 3, né? E o ômega 3 e o Vita, uma vez ao dia, certo? Mas o ideal mesmo é que ela procure o médico dela e o pediatra da criança e faça o acompanhamento, porque cada caso é um caso e a gente não tem testes para esse tipo de paciente, porque ninguém é louco de testar um produto, independente do tipo de produto, uma mulher que está grávida. Então, não existe teste, não existe. Então, por isso que você tem que ter o acompanhamento do seu médico especialista nesses casos, né? No caso de gestação, no caso de amamentação e no caso de doenças graves, ok? Mas, deixa eu ver outros. Pode sim, Nelson. Pode ingerir até 3 cápsulas de ômega 3 por refeição. Acho que até deve, né? Eu também faço isso, tá bom? Vai disponibilizar a apresentação no YouTube? Eu acho que vai estar disponível no... Gravando. Tá sendo gravada e no final eles vão falar mais sobre isso, né? O Renato e Júnior. Mas eu acredito que sim, que vai ficar disponível no site da Inove Life, ok? Problemas de tireoide, pode utilizar os produtos? Pode sim. Quem tem problemas de tireoide pode e deve utilizar produtos para perda de peso, né? Principalmente no caso do hipotireoidismo. No caso do hipertireoidismo, a pessoa hipertireoideia, ela deve tomar as mesmas precauções com o Energiti, com a cafeína e com o Guaraná, que eu acabei de dizer a respeito da pessoa que tem pressão alta, ok? Tomar as mesmas precauções, os mesmos cuidados, começar tomando devagarzinho, porque essa pessoa ela já é acelerada naturalmente. Se ela utilizar muito Guaraná, muito cafeína, pode ser que ela tenha taquicardia, né? O coração dispare. Então, comece com subdose, doses pequenas e vai aumentando até a dose plena. Agora, as pessoas que são normais, gente, devem utilizar o chá várias vezes ao dia. É importantíssimo para hidratação, antioxidação, diminuição de líquidos. É importantíssima a utilização, ok? Mais alguma pergunta? Liberado. Tem mais alguma pergunta, gente? Vamos lá? Tomar cápsulas em jejum faz mal para gastrite. Qualquer alimento, o que faz mal para a gastrite não é a utilização em jejum, é o tipo de alimento que você coloca no estômago em jejum, né? Se o alimento é controlado, se é funcional, se é bem elaborado, se é de confiança, ele não vai causar nenhum mal. Então, você pode utilizar, caso o ômega 3, a pessoa que tem gastrite, ela tem uma tendência de ficar com um gostinho de peixe na boca, né? Por causa do ômega 3, por causa da sensibilidade da parede do estômago. Então, o ideal é que você utilize, então, pela manhã,
pela manhã você utilize o chá ou shake juntamente com com as cápsulas, né? Com os suplementos, sem problema nenhum, tá bom? Não vai te causar danos, não. Muito pelo contrário, vai nutrir mais suas células e como você vai, com a utilização do shake, você tende a ingerir menos gordura, açúcar e sal, né? Que são as principais substâncias nocivas à parede do estômago que levam à gastrite e à úlcera. Por que nossos shakes não são melhores balanceados? Nossa. Olha, eu não entendi a sua pergunta. Os nossos shakes eles estão totalmente balanceados segundo as normas da Anvisa na relação proteína-carboidrato, né? A relação de proteína-carboidrato, porque os nossos shakes eles têm a função principal como alimento para controle de peso. Então, ele não tem o balanceamento de uma alimentação normal para uma pessoa normal que não vai ganhar peso comer. Ele é balanceado você tem todos os nutrientes que o seu corpo precisa com baixa caloria. Então, para isso, você tem uma dosagem maior de proteína, menor quantidade de gordura e mantém-se ou diminui um pouco a quantidade de carboidratos, né? E adiciona aí as vitaminas, os minerais. Então, o nosso shake, ele é totalmente adequado ao que se pede, que a Anvisa e o Ministério da Saúde preconizam como corretos para ser registrado como substitutos parciais de refeição e alimentos de controle de peso. Então, não tem nenhum problema no balanceamento do nosso shake, não. Eu não sei que parâmetro você está usando para fazer essa comparação, né? Se você pegar um prato de arroz e feijão de uma pessoa normal, carne, salada, esse aporte ele vai ser diferente. Você vai ter uma quantidade maior de carboidratos e gorduras e uma quantidade menor de proteínas. O shake ele tem outro objetivo, ele tem um objetivo de diminuir peso corporal e manter a nutrição. Então, você diminui aí na composição dele, ele tem que ter aí mais ou menos de 15 a 30% de proteína, né? E nós estamos dentro desse fator. Ele tem que ter cerca de 40% de carboidrato, até 40% de carboidrato. Ele tem que ter, pela legislação, no máximo 30% de gordura, o nosso é na faixa de 7, 8% de gordura, e ele tem no mínimo 33% de vitaminas e minerais, e o nosso está muito além disso, de 33%. Então, é um alimento total, completo e muito bem balanceado, o nosso shake da Inove Life. O sódio, ele no shake, ele está conforme as especificações da Anvisa, né? Se eu não me engano, cerca de 200 miligramas por dose, certo? É uma especificação, porque quando até mesmo o sódio, a Anvisa, para você poder substituir uma refeição, ela te dá um padrão máximo e um padrão mínimo de sódio. E o nosso shake está totalmente adequado a essa dosagem, a esse padrão máximo e mínimo. Não tem nada de errado com o sódio também. Posso bater o chá com o shake? Olha, não é esse o objetivo, Aline. Como eu disse, o objetivo do chá é hidratação. Quando você utiliza os shakes da Inove Life, você está aumentando e muito a suplementação de fibras da sua alimentação. Quando você se alimenta com muitas fibras, você precisa necessariamente de mais água ainda do que o dia a dia normal dos 8 copos. Porque senão você vai ter um efeito de tijolo no intestino. Ao invés de melhorar o funcionamento, pode ser que você tenha uma constipação. Então, o ideal não é que você não pode bater o seu chá com o seu shake. O ideal é que você tome o seu shake com água, porque você precisa de mais água na sua alimentação. E você só vai aditivar a sua água. Então, ao meu ver, no meu parecer, eu não indicaria você colocar o chá no seu shake. Tome o seu shake e tome várias vezes ao dia pequenas porções de chá, ok? E você vai melhorar o desempenho, a absorção dos nutrientes, você vai melhorar o funcionamento intestinal, você vai melhorar o metabolismo e tudo mais se você tomar dessa forma. Tem mais perguntas, gente? Mais uma? Não, a utilização de todos os produtos não atrapalham e não prejudicam nada. Eles são feitos para serem utilizados em conjunto, tá bom? Pode utilizar totalmente.
Para quem tem hepatite, bom, foi o que eu falei. Nesse caso, tem que ver o tipo de hepatite e o acometimento do seu fígado, né? Nesse caso, todo quanto é tipo de suplementação deve ser feita com acompanhamento do seu profissional responsável. A pessoa que sabe sobre as suas enzimas, como estão o seu TGO, né, o seu TGP, as enzimas do seu fígado, como está o funcionamento, se existe já um acúmulo de gordura, uma esteatose no seu fígado. Então, eu não sei isso, eu não posso te dizer. Então, para que você não tenha uma sobrecarga, né, de produtos, e isso eu falo até com alimentos, né? A pessoa que tem esse tipo de problema, ela tem que ter um acompanhamento até alimentar, né? Não pode ter muito excesso de proteína, tem várias coisas envolvidas nisso. Então, assim, procure o seu médico responsável, a pessoa que te trata, exponha a ele a sua necessidade, a sua vontade de ter mais saúde na suplementação com esses alimentos, na utilização do nosso shake. Eu acredito que você utilizar o shake uma vez ao dia não vai ter problema nenhum, mas se você tiver que perder peso, no meu ponto de vista, tá? Seria excelente você fazer a substituição 2 vezes ao dia. A gente só tem que ver até que ponto o seu fígado está funcionando bem para isso, ok? Isso eu não posso te dizer aqui. Então, procure o seu médico, coloque para ele o meu parecer, coloque a sua vontade e veja o que ele vai te dizer. Leve os produtos para ele olhar, né? O rótulo, o registro na Anvisa. Eu tenho certeza que ele vai te orientar melhor na utilização dos produtos. Pode tomar as cápsulas todas juntas, eu tomo tudo junto. O ômega 3 não ataca o fígado, gente, pelo contrário, né? O ômega 3 melhora, diminui o colesterol e triglicéridos e melhora, facilita a vida do fígado, né? Então é muito melhor. Bom, gente, eu vou abrir para mais uma pergunta, porque a gente tem horário, né? E quinta-feira que vem nós vamos ter outra palestra, outro treinamento, né? Eu vou passar o assunto para vocês ainda no começo da semana. Não, Hermes, a maioria dos produtos você tem uma quantidade certa quantidade de vitamina C e não ultrapassam a 1.000 miligramas de vitamina C estipulados para uma dose diária, tá? E mesmo que ultrapasse, gente, vitamina C é assim. Se ela ultrapassar, você elimina na urina, né? Ela não causa dano nenhum, não. Então, não se preocupe, é totalmente balanceado para você ter uma dose no máximo de 1.000 miligramas de vitamina C ao dia. O protetor solar junto com o Young Skin. Eu recomendo você passar o protetor antes do Young Skin, aplicar bem o protetor, deixar ele permear bem na pele, a pele fica bem sequinha, e em seguida você usa o Young Skin. Porque o Young Skin ele é um filme, ele forma um filme na sua pele. Se você utilizar alguma coisa muito úmida por cima, pode ser que você diminua o efeito dele. Então passe primeiro o Young Skin, primeiro o filtro solar e depois o Young Skin. Quem fez bariátrica pode sim tomar os suplementos alimentares, tá bom? Deve tomar os suplementos alimentares. É lógico que no começo, logo quem faz imediatamente após a bariátrica, você não vai conseguir utilizar os suplementos alimentares, né? Por uma questão física mesmo, o estômago está bem diminuidinho, a absorção está bem restrita, né? É complicado. Mas com o tempo, né, você deve utilizar os suplementos alimentares. Aos poucos, você vai inserindo na sua dieta. Agora, se você já fez uma restrição, uma bariátrica, há 1 ano, 2 anos, você pode utilizar todos os produtos normalmente, tá bom? Comece devagar, porque eu não sei o grau de digestão. Se você tem gente que ainda permanece por algum tempo com dificuldade de digestão. Então, comece 1 vez ao dia, depois 2 vezes ao dia, o shake numa quantidade menor, o chá numa quantidade menor, até que você consiga atingir a dose plena. Pode tomar os nutracêuticos todos juntos. Bom, gente, eu acho que é isso, né? Eu fico por aqui hoje, foi um prazerzão conhecê-los, né? Eu queria muito agradecer a confiança de vocês, a confiança do Renato, do Fernando, do JP, do Júnior, né? Por terem me chamado aí para estar junto com eles, né, nesse projeto maravilhoso que chama-se Inove Life, tá bom? Eu vou passar para vocês agora, como eu disse, vou me colocar à disposição como a médica da Inove, o meu Facebook é Tatiana Fagnani Machado, vocês podem entrar lá em inbox, tá? Me acompanhar, eu posto bastante coisa, bastante dicas nesse respeito, vocês podem me fazer a pergunta em inbox,
à medida do possível, eu vou respondendo todas elas com todo o carinho e toda a dedicação. Só peço um pouquinho de paciência, porque é muita coisa, mas eu prometo responder e tirar dúvida de todos vocês, tá bom? Quinta-feira que vem nós vamos ter mais um treinamento, acredito que vai ser um treinamento mais específico ainda sobre a utilização dos nossos substitutos de refeição, os nossos shakes, para que vocês utilizem e vendem com toda a propriedade do mundo, com todas as informações necessárias para os seus clientes, ok? É isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente logo pode estar aí na sua cidade fazendo um treinamento. Esses treinamentos vão ser presenciais uma vez por mês. Estaremos dia 20 de setembro, a gente vai estar em Salvador, né, com o Shell, com o grande líder Shell Guima, fazendo um treinamento para os líderes dele lá, fazendo um treinamento, participando dos reconhecimentos, né, lançando os produtos da Inove Life. Vai ser um verdadeiro sucesso. É isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada pela atenção. A sala estava lotada. Show. Beijão no coração de vocês e até quinta.